Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Daniela, do canal Menina dos Teus Olhos. E hoje nós estamos aqui, né gente, para nós fazermos o ato de fé número 8, que é o nosso ato de fé, onde a gente compartilha a palavra de Deus, onde a gente acredita que a palavra de Deus é real. E nós estamos aqui, como eu falei para vocês, para estudar o ministério de Jesus, né, e também a sua mensagem na terra. Estamos começando nesses primeiros estudos a preparação de Jesus para o ministério, né? Então, nós somos a Menina dos Olhos de Deus, por isso o nome do canal é Menina dos Teus Olhos, como está no Salmo 18, no versículo 7, né? Que é onde Deus protege a gente como uma menina dos teus olhos, como a pupila dos teus olhos, dos olhos dele, né? E assim enviando os anjos dele para nos guardar e nos proteger, para que a gente não pise nem em qualquer pedra. Isso numa visão espiritual que o Salmo 91 também nos declara, que se a gente invocar os anjos do Senhor, pedir a Deus que envie os anjos dele, as milícias, as miríades de anjos celestiais vêm para nos proteger, né, dos nossos inimigos espirituais, que são os demônios, os anjos caídos, que não querem o nosso bem, que não querem que a gente glorifique o nome do Senhor Jesus aqui na terra. Por isso o nome do canal é Menina dos Teus Olhos, né? No tópico de hoje, nós vamos ver aqui: Jesus purifica o templo. Nicodemos visita Jesus à noite. No nosso ato de fé número 8 hoje, gente, que vai estar no livro de João, do capítulo 2, versículos de 13 a 25, e no livro de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 21. Então a gente vai ler aqui, né? Bora a gente começar. Aproximava-se então a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nos seus assentos. Assim, depois de fazer um chicote de cordas, expulsou a todos do templo com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as suas mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Os seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, era chegada a época da Páscoa dos judeus, né? E todo mundo ia para Jerusalém para poder celebrar a Páscoa no templo judaico, né? O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi, né? E depois veio o segundo templo a ser reconstruído, né, que essa é o segundo templo que Jesus Cristo estava lá para poder celebrar a Páscoa. A festa da Páscoa durava uma semana. No primeiro dia era Páscoa, depois os outros dias era a festa dos pães asmos, né, que o pessoal ficava lá celebrando. No templo havia o átrio dos gentios, que é onde as pessoas que não eram judias podiam ficar lá vendendo as coisas para as milhares de famílias judias que vinham de vários locais do mundo para adorar Jeová dentro do templo. Os fariseus permitiam que isso acontecesse porque eles queriam arrecadar fundos para poder a manutenção do templo, para fazer a manutenção do templo. Só que chegou um ponto de que tinha tanto cambista, que tinha tanto vendedor de boi, que tinha tanto vendedor de ovelha, de cabra, de bezerro, de tanta gente que tinha lá vendendo, que as pessoas, as famílias que vinham adorar Jeová ficavam sem lugar para adorar, né? Ficavam sem lugar para poder andar, para poder se locomover. E aquilo irritou Jesus de uma maneira que ele fez um chicote e expulsou todo mundo, derrubou as moedas, derrubou as mesas e espalhou as ovelhas, os cabritos, porque ele já estava assim irritado com aquilo. Como disse os discípulos dele, o zelo com a casa de Jeová, o zelo com a casa do pai dele o consumiu naquele momento, porque ele estava vendo que as pessoas que estavam indo para lá adorar estavam sendo prejudicadas, né? As crianças que estavam indo para lá adorar estavam sendo prejudicadas. E por isso que ele fez isso, né?
E isso serve de exemplo para a gente, né? Que a casa de Deus, onde a gente vai para louvar a Jesus, onde a gente vai para ler a palavra, não é um local de comércio exagerado. Não é um local que a gente vai para lá para poder usufruir das coisas, mas somente buscar e adorar a presença de Jesus e a presença de Jeová, que é o Pai de Jesus, né? A presença do nosso Deus. O outro tópico que a gente vai ver é Nicodemos visita Jesus à noite. Está em João, no capítulo 3, de 1 a 21. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um líder dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor veio como um instrutor da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses milagres que o Senhor realiza, a menos que Deus esteja com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: digo-lhe com toda certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos lhe perguntou: como um homem pode nascer quando já é velho? Será que pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: a menos que alguém nasça da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu do Espírito é Espírito, o que nasceu da carne é da carne. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, né, gente? Que era o alto escalão da religião judaica, né? É como se fosse, por exemplo, o Papa da Igreja Católica, né? Só que não era um Papa, só eram vários, né? Então esse era o Sinédrio. Eles tinham autoridade para poder julgar a vida dos judeus em relação até mesmo às condições espirituais e várias questões da vida dos judeus, né? No caso, Nicodemos, ele procurou Jesus à noite para poder saber mais dele, porque ele sentiu Deus na vida dele através dos milagres, dos sinais e do caráter de Jesus também. Ele procurou ele à noite porque ele não queria ser questionado nem julgado pelos seus amigos do Sinédrio, que julgavam Jesus um herege contra a lei de Moisés, que julgava que ele queria aparecer, porque ele ficava falando que ele tinha um reino, que o reino de Deus estava começando através dele. Então eles achavam aquilo uma heresia, uma afronta a Jeová, e eles não queriam mesmo que acreditar naquilo. Mas os sinais eram claros que ele era o Messias tão esperado. Mas eles não queriam acreditar só porque Jesus era pobre e porque Jesus não tinha poder político naquela época. Mas mesmo não acreditando, os líderes do Sinédrio tinham muito medo de Jesus. Tinham medo da influência que ele tinha na população, né? Porque ele era seguido por milhares de pessoas todos os dias, e tinham medo também por causa dos milagres que ele realizava. Então, eles estavam sempre tramando uma maneira de acabar com a vida de Jesus, por medo de Jesus ser exaltado politicamente e até tirar eles mesmo, né? Porque Jesus confrontava eles muito com a hipocrisia deles a respeito de não amar o próximo, de não cuidar do próximo e de falar que seguia Deus veementemente, com veemência. Então, o que acontece? Jesus falou com Nicodemos que era necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Esse nascer de novo, Nicodemos ficou sem saber o que era, porque como é possível um homem já velho nascer de novo? É o que acontece conosco. Esse nascer de novo é o mover do Espírito Santo na vida das pessoas que creem em Jesus. Se você passa a crer em Cristo, você nasce de novo. Você tem um renascimento espiritual. São coisas que existem no mundo espiritual e que a gente não consegue controlar. Por isso que Jesus fala que o vento do Espírito Santo ele sopra onde quer e a gente só ouve o ruído, mas a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E que assim acontece com aquele que nasce do Espírito. A pessoa que nasce do Espírito Santo, a gente não consegue ver esse novo nascimento, mas ele aconteceu. A pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela tem um novo nascimento. A gente não consegue ver com nossa visão carnal, mas no mundo espiritual todos os anjos conseguem ver. Todos os demônios conseguem ver.
Satanás consegue ver e Jeová consegue ver que aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida nasceu de novo. É como se você estivesse usando preto desde quando você nasceu, desde bebê, e quando você aceita Jesus, você recebe uma veste branca, uma veste limpa, uma veste de luz espiritual, né? É uma transição espiritual que acontece que os olhos carnais não podem ver. A gente pode confirmar isso aqui ainda, ó, no capítulo 3 mesmo, tá escrito assim, ó. No versículo 13, no capítulo 3, além disso, nenhum homem subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim será erguido o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, para aquele que exercer fé nele não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho para julgar, mas para salvar a humanidade. Quem exerce fé nele não será julgado. Quem não exerce fé nele já foi julgado, porque não exerceu fé no nome do Filho unigênito de Deus. Então, é o que eu acabei de falar com vocês, né? No mundo espiritual, quem aceita Jesus, ele recebe a vida eterna. Quem não aceita, não recebe. Também por quê? Porque Deus ele enviou o Filho dele para morrer por nós, para se sacrificar por nós. E Jesus só deixou exemplos de paz, amor, poder de Deus e abundância dos sonhos de Deus para nós. Então, por que não aceitar, né? Por que não aceitar o sacrifício dele na cruz para a salvação das nossas almas? No capítulo 3, ainda no versículo 21, está escrito assim: Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, para que se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Então, ele está falando aqui que a pessoa que quer fazer a vontade de Deus, ela não precisa de andar no escuro, ela não precisa se esconder. Ele estava dando uma dica para Nicodemos, falando com ele que se ele quer andar na luz, se ele quer seguir a Deus e seguir o exemplo, que ele não precisa se esconder. E isso fica de exemplo para nós também, né? Que se nós queremos servir a Jesus, nós não precisamos nos esconder, porque as nossas obras sempre vão ser boas, nunca vai ter mentira e nem engano naquilo que a gente faz ou que a gente fala, né? Então, hoje a gente fica por aqui com esses 2 estudos. Se inscrevam, compartilhem, curtam, para que o nosso canal possa estar crescendo e a gente pode estar chegando mais gente aqui para nossa família cristã, que a gente possa estar sempre conversando sobre a palavra, discutindo e aprendendo uns com os outros, tá? Beijo, 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 tchau. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.